E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilinho? Eu tô passando por aqui para dizer, meu amigo, que não é férias. Vai ter que assistir videoaula sim. Eu tô aqui na telinha do seu celular, tô na tela do seu notebook e você vai ter que estudar, meu amigo. Você não pode parar. O coronavírus não pode parar o seu estudo, meu querido e minha querida. Então, pessoal, tô passando aqui, eu sou o professor Rafael. Nós estamos fazendo aí essas videoaulas para que vocês possam estudar, para tirar dúvida, assim, algo bem didático e direto, certo? A aula não é muito grande, então eu espero que vocês aproveitem, beleza, galera? Deixa eu passar um recado para vocês, um recado importante. Nós não sabemos o que vai acontecer, quanto tempo e blá blá blá. A gente já sabe disso, certo? Então, pessoal, dicas básicas importantes. Fique em casa, meu querido, não saia, tá bom? Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e o principal de tudo, não dê trabalho para os seus pais, tá bom? Não dê trabalho para os seus pais e estude bastante em casa e seja o orgulho da sua família, beleza, galera? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é de reforma protestante hoje, conteúdo de 7º ano. Nós vamos abordar aqui rapidamente as questões de Martinho Lutero e João Calvino, beleza? E vamos aí falar rapidamente, né, no final sobre a Contra-Reforma, né, que no caso seria a reforma da Igreja Católica, certo? Reforma protestante, então, pessoal, ela tem o seu início ali, bem no começo do século XVI, ok? As ideias reformistas, elas já vinham bem de antes, né? Nós já tínhamos alguns pré-reformadores, né, que já traziam algumas ideias de questionar a Igreja Católica, as suas procedências, as suas ações e tudo mais, certo? O motivo desses pré-reformadores não terem sucesso na sua caminhada é porque eles não tiveram o apoio de pessoas certas, né? Nós vamos observar na história da humanidade que revoltas, revoluções, mudanças de pensamento, elas acontecem por causa do apoio de pessoas importantes da realidade do período, certo? No caso aqui, Lutero, ele obteve sucesso, né? Porque ele vai ter o apoio dos príncipes alemães. E o apoio dos príncipes alemães é um apoio fundamental para que a reforma pudesse acontecer. Da mesma maneira, João Calvino. João Calvino, ele teve um intenso apoio da burguesia da Suíça, né? Então, isso faz também com que as ideias dele ganhem força, né? E sejam aí disseminadas e divulgadas. Como é que acontece a reforma protestante na perspectiva do Martinho Lutero? Prestem bem atenção nessa história, galera, que ela é muito interessante. Lutero, ele era um padre de uma cidade alemã chamada Wittenberg, né? Apenas lembrando, Wittenberg, enfim, né? Não sei se a pronúncia é a correta, mas é a cidade ou no português, claro, Wittenberg, né? Como a gente costuma dizer, né? Wittenberg. Apenas lembrando algo importante, não existia Alemanha nessa época, tá, gente? O que existia era o Sacro Império Romano Germânico, certo? Então, esse Sacro Império Romano Germânico, ele era a união de alguns reinados germânicos, né, e alguns principados germânicos. Apenas trazer essa questão importante aí. Então, o sonho de todo padre da época era conhecer Roma, certo? A grande capital catolicista, Roma. E Lutero, ele tem essa oportunidade, ele vai conhecer a cidade de Roma, porque ele quer conhecer, ele quer saber mais. O Lutero, ele era um visionário, ele era um idealizador, ele acreditava naquilo que a Bíblia dizia, realmente. E aí nós vamos observar que quando ele vai para Roma, ele fica muito decepcionado com a galera, porque, assim, Lutero, pessoal, ele lia muito a Bíblia, certo? E na Bíblia você vai encontrar que a salvação divina, no caso, ela não vem mediante a compra de alguma coisa, entendeu? A salvação divina aí, ela é dada por Deus, né? Na figura de Jesus e tudo mais. Só que ele chega em Roma e ele encontra um cenário completamente diferente.
Ele encontra a galera vendendo indulgências, né? Que no caso seria a venda de salvação, né? Ele chega lá, a galera tá comprando salvação, a salvação vinha até escrito em um papel, né? Era dado tipo um certificado que você era salvo, né? Então, isso é péssimo, né? É comércio religioso, né? E nós vamos observar também que existia a questão da venda das relíquias sagradas. Existiam muito mais coisas aí que desagradavam Lutero, que Lutero percebeu e tudo mais, mas essas coisas são as coisas que mais pegaram aí, são as coisas que mais vão deixar o Lutero muito chateado, né? Vai deixar ele muito irritado, né? E ele volta de Roma com uma certeza, que a certeza que ele precisava reformar a Igreja Católica porque as coisas já tinham fugido muito do controle, né? Justamente a igreja que falava para ficar longe da luxúria e tudo mais, era justamente os membros religiosos que mais viviam na luxúria em decorrência dessas vendas, desse comércio religioso que existia, certo? E aí nós vamos observar que Lutero, ele vai reunir 95 teses de coisas erradas que aconteciam na Igreja Católica. E ele não conseguia voz ativa para que pudessem o escutar. Lutero simplesmente ele chega na porta da Catedral de Wittenberg, pum, cola lá as 95 teses, tudo em língua nacional, certo? É um detalhe importante também, porque não adiantava nada você colar as 95 teses em latim, porque ninguém sabia o latim e as missas eram rezadas em latim, enfim, ninguém entendia coisa alguma, certo? E aí nós vamos observar que a galera ia chegando na igreja, pum, olhava lá, 95 teses, a galera falou, o que é isso aqui? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ler. E aí ele ia lá e falava assim, olha, a igreja vende a salvação, mas aqui na Bíblia fala que a salvação, pá. E caramba, estão passando a gente para trás. Olha que loucura, né? E a galera começa a ficar muito revoltada, certo? Nós vamos ver que o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Carlos V, ele vai convidar de uma maneira, isso é sutil dizer, né? Ele vai chamar, né, o Lutero para o tribunal, digamos assim, tribunal que a gente pode chamar tribunal da Inquisição, né? Para que ele negasse todas essas teses, né? Lutero, ele não nega nenhuma, porque ele já tinha o apoio e o amparo dos príncipes alemães, certo? E o Lutero também já tinha muito apreço do povo. Então a igreja pensa assim, se a gente mata esse cara, vai ser pior. Então nós vamos ver que o Carlos V, ele solta um edito chamado Edito de Worms, aonde ele expulsa o Lutero da Igreja Católica. Uma vez o Lutero sendo expulso da igreja, eles começam a perseguir o Lutero para matá-lo, né? Porque daí ele já não era mais membro da igreja, então já era algo mais plausível. E aí Lutero, ele se exila na casa do Frederico da Saxônia, e lá ele traduz a Bíblia para a língua nacional. E aí começa toda uma grande mudança no cenário da perspectiva religiosa da Europa Ocidental, certo? Ali nós vamos ver que os reinados os reinados germânicos, né, eles começam a se tornar protestantes, assim, um a um começa a se tornar a linha mais protestante, ok? Isso é bem resumido. Se a gente quisesse, a gente poderia ficar falando muito sobre isso, beleza? O desfecho da história é que, assim, existem algumas regiões ainda um pouco catolicistas, mas hoje, por exemplo, a Alemanha é conhecida por ser uma nação protestante, certo? Daí do protestantismo que veio todo o universo que a gente chama de universo evangélico, digamos assim, certo? Vamos falar um pouquinho do João Calvino. João Calvino, ele vai desenvolver as suas ideias na Suíça, ok? Qual que é o princípio do calvinismo, né? O princípio do calvinismo é a predestinação, certo? Nós vamos observar então que, segundo Calvino,
Deus já tem tudo preparado, já tem tudo certo, quem vai salvar, quem não vai salvar, já existem as pessoas que irão salvar e isso não vai mudar, certo? Mas vamos nos ater um pouco à questão histórica daquilo que o Calvino traz, ele acaba trazendo, porque ele ganha o apoio da burguesia local. Calvino ganha muito apoio da burguesia local, porque Calvino ele tinha uma procedência de prática bem interessante, porque ele dizia, a questão que ele falava muito sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção, certo? Calvino dizia que o trabalho era uma bênção. Por quê? Porque o trabalho nada mais é do que uma segunda chance que Deus deu para o ser humano, né? Se você volta lá no Gênesis bíblico, né? Quando Adão e Eva eles estão lá no Jardim do Éden, né? A questão da história do Adão e da Eva, quando eles pecam, existem duas interpretações para isso. A interpretação que o trabalho é uma punição e a interpretação que o trabalho é uma bênção. Ou seja, nós vamos ver que a interpretação catolicista da época é que o trabalho era uma punição, porque o homem pecou, vai ter que comer do suor do rosto. Em outras palavras, não mandou pecar, pecou, errou, meu amigo, perdeu, vai ter que trabalhar agora. Então isso se tornou uma punição. Na perspectiva de Calvino, ele vai dizer o seguinte, meu irmão, o negócio é o seguinte, se Deus quisesse, ele mandava um raio de fora a fora e arrancava vocês da terra. É que Deus não quis. Ele deu uma segunda chance. E essa segunda chance reside o trabalho, né? E aí, por isso que ele vai dizer que o trabalho dignifica o homem, né? Essa questão do trabalho, o trabalho ele dignifica a ação humana, né? Então ele vai trazer a ideia do trabalho como uma ideia de bênção. E aí nós vamos observar que a burguesia abraça essa ideia com unhas e dentes. Por quê? Porque a igreja não queria que a burguesia enriquecesse. Porque a burguesia é uma classe de pessoas que está se tornando empoderada financeiramente, só que não tinha acesso político, né? Então a igreja começa a tentar frear o avanço burguês. Por quê? Porque se essa galera começar a enriquecer, começar a ganhar dinheiro, vai começar a fazer sombra no nosso poder. É basicamente essa a ideia, né? Tanto é que tinha uma prática muito comum, né? É uma prática comum até hoje, se você for observar, que é a prática da usura, né? O empréstimo, né? A igreja vai dizer que a prática da usura era pecado, justamente porque eles não queriam que a burguesia se fortalecesse. E aí nós vamos observar que a burguesia, inevitavelmente, com as ideias de Calvino, acaba se fortalecendo aí, e o protestantismo acaba se tornando algo principal aí dentro da Suíça. Galera, espero ter ajudado vocês um pouco, certo? Eu vou soltar mais conteúdos aqui conforme for passando as datas e os períodos aí, pra gente ir completando ou tentando pelo menos aí abranger as coisas que a gente precisa, beleza? Não parem, de verdade, façam as atividades de vocês em casa, esse é um recado especial para os meus alunos. Você que não é meu aluno, você pode me acompanhar aqui no vídeo, certo? Eu pretendo postar mais conteúdos. Então, se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, me acompanha, divulga aí para os seus amigos, famílias e afins. Beleza, galera? Um beijão, até mais e bons estudos.